Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Tudo bem, dona Luciana, como você tá? Tudo bem também. Ótimo. E a gente tá aqui para gravar mais um programinha, dessa vez somos só nós. Testando o equipamento novo. Testando equipamento novo. Olha só. Que Esse fino. equipamento funcionando, ele vai funcionar para umas outras coisas legais aí que nós estamos planejados para o futuro, né? Lu? Isso, vai ser bem bom. Isso. Então, para fazer esse teste, nós estamos aqui agora gravando. Foi até por isso que nós atrasamos, porque nós estávamos esperando Isso. esse equipamento novo chegar pra gente tentar. O equipamento são microfones. Sim, Né? pra São gente ver se microfones. eles funcionavam legal. Isso. E como a gente viu, a gente decidiu esperar para poder gravar e fazer esse teste agora. Então, vamos lá, recadinhos. Temos o nosso Catarse, que você pode estar apoiando o nosso podcast lá, catarse.me/artedosdois, e tem acesso ao Telegram, ao podcast com antecedência. É um mapa numerológico É cabalístico. um mapa que vai ganhar aí Depois de um tempo de assinatura. determinado prazo de assinatura. Então são prêmios bem legaisinhos para vocês. Uhum. E esse dinheiro vai ajudar a gente a manter o podcast no ar, né? Para pagar o servidor, aonde põe o podcast, dessas coisas assim para Porque fazer. não é só põe lá no Spotify que já vai. Não, tem que pagar um lugar para colocar o podcast. É toda uma logística um pouquinho mais complexa do que isso. Então, se você quiser estar colaborando financeiramente, você pode olhar lá no Catarse. Você não é obrigado a participar do grupo do Telegram, tá, pessoal? Então. Mas tem sim. Mas ele tá lá. Se tá lá, você conversando com o pessoal bacana. quiser, você vai ter essa interação. Se você não quiser também, ok. E se você não tem dinheirinhos para estar colaborando, você pode estar compartilhando o podcast, né? Compartilhar ele para os seus amigos, nas redes sociais, dar aquele share lá bonito, dar o seu coraçãozinho nas redes sociais, também aquele joinha lá no YouTube, porque sempre vai pro YouTube, nosso bate-papo. Isso também ajuda bastante a gente. Então, Isso. olha, não custa nada, só uma pontinha de dedo. É rápido. É bem Inclusive, você tá aí ouvindo agora a gente? Aproveita lá, dá aquela curtidinha, dá aquela gostadinha nas nossas coisas. Isso daí você vai ajudar muito a gente também. Isso. Temos a nossa loja. Nossa loja. lojadosdois.com.br. Está com materiais novos lá, agora tá várias no ar. coisas novas, bem bonitinhas lá para vocês acompanharem, para vocês verem lá o que nós estamos fazendo. Isso. Então, deem uma olhada lá. Todo o material que tá lá é feito por nós, né? A arte dos objetos, né? São materiais independentes. Isso, então você vai encontrar chaveiro, adesivo, bottom, pin, todos eles feitos com artes que nós produzimos e Criação criamos. nossa. Esses materiais são super bonitos para vocês conhecerem lá no nosso... Sabe o que tem lá, Lu, que as pessoas não sabem? E é um achado lá. Lá tem um sketchbook seu. Sim, Foi lançado pela editora. Qual que foi a editora? Acho que foi Criativo. Criativo, né? Isso, Tem então, lá... com vários desenhos da Luciana lá, uma edição grande, né, Lu? Ele é um formato como se fosse um A4, né? Então, um A4 em pé assim, né? Então ele é um livro grande, é um livro bem bonito, a impressão dele é muito bonita. Tem poucas unidades agora. Então, se você ainda tiver... se você tiver curiosidade de comprá-lo ou obtê-lo, ou só ver, você pode entrar lá na nossa loja Isso. e dar uma olhadinha
Nisso, em algumas histórias em quadrinhos que nós E vale temos. lembrar que qualquer gibi nosso comprado, o artbook, né? Uhum. Qualquer coisa dessa que as pessoas comprarem, vai autografado, vai desenhado. A gente sempre faz um desenho. Isso, sim. No material de quadrinhos ou livro de ilustrações, a gente sempre manda com autógrafo e um desenho. Então, Verdade. dá Sempre uma vai olhadinha. personalizado. Isso, dá uma olhadinha lá, vê o que vocês acham e aproveitem lá a nossa lojinha. E vale lembrar que essas coisas assim de papel, quando comprado, o frete é mais barato do correio, né, Lu? Sim, quando é só item de papel. Só item de papel. Então, por exemplo, comprar esse artbook, ele vai mandado para lá, para sua casa. Então o frete é bem mais em conta. É até frete único, acho que pro Brasil inteiro. Na verdade, o frete ele é separado entre região, né? Ok. Mas ele mantém um valor fixo para produtos de papel. Legal. Eu reforço isso, pessoal, porque se você adiciona um bottom, eu já não posso estar enviando para você porque a modalidade do correio não permite. Ele é uma modalidade especial para produtos de papel. Então, tem que ser só livros. Infelizmente, se você quiser um bottom, um chaveiro, aí o valor muda, né? Aí vai ter que porque ser... é mandado numa caixa, né, Lu? Mandado na caixinha. E não é, né, a modalidade para esse tipo de produto, né? Esse tipo de produto até para material impresso, né? Isso. Então, fiquem à vontade para olhar lá na nossa lojinha. Pagamento no Pix tem desconto. Tem. E sempre que alguém compra alguma coisa, ela ganha um brinde, tá, gente? Eu sempre mando um brindezinho de presente para qualquer compra que você fizer no site. Então, entra lá e aproveita. Qual que é o tema de hoje, Lu? Incertezas. Olha só, você tem incertezas na sua vida? Imagina, quem não tem, né? Então, acho que a gente também pode... É um tema que ele vem... E ele calha muito bem depois da época da pandemia, tudo, porque eu acho que a vida de muita gente mudou muito depois da pandemia, né? Teve mudanças em relação aos trabalhos, a forma de trabalho, conviver com família, amigos. Entrou a política no meio também, né, Lu? Que também foi um agravante aí em muitas... A família, as amizades. É muito no meio social, né? Isso trouxe bastante desavenças. E eu acho que a pandemia talvez ela tenha deixado as pessoas mais com esses sentimentos mais aflorados, na real, né? Porque assim, às vezes você tinha alguma incertezinha, mas não era nada às vezes que podia até te incapacitar de continuar fazendo coisas. Eu acho que a gente tava, né, Lu, no modo automático. Sabe aquele negócio assim? Você tem certeza, ok, mas ok, segue a vida, segue o jogo, é isso que eu tenho. E a partir do momento que a pandemia bateu na porta, entrou aquele negócio, o medo de morrer também. Sim. Né? De você olhar e falar assim... Quando as coisas iam voltar ao normal, Exato, se iriam voltar ao normal. Se voltariam, né? Como seria as coisas. Olha, ainda temos uma previsão aí, hein? A sua previsão. Quem acompanha esse podcast, quem acompanhava nossas lives de domingo, sabe a previsão da Luciana. E a pandemia ainda não passou. Hoje a gente consegue sobreviver legal. Mas você havia falado lá no início, essa pandemia só vai acabar em 2025. Então ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Vamos agradecer muito, vamos ficar muito felizes. Falei certo agora no português? Uma bosta. Então, de se acabar antes, né? Evidente. Porque, né, ninguém merece essa merda, né? Pelo amor de Deus, né? Isso é um saco, né? É um saco. Pelo amor de Deus. Mas também a pandemia veio para ensinar muita gente a usar máscara, né? E olha, você pode usar máscara até quando você tá gripado. Olha, que benção. Daí você pegar a condução para não passar pros coleguinhas. Olha só, não ser roteador de gripe. De gripe, né? Então é uma coisa que
em outros países já tinham algum costume em relação a esse tipo de coisa. E aqui... Sabe como que eu tô usando a máscara também, Lu? Quando eu não quero ter contato social. Ah, sim, é ótimo. Por exemplo, você vai num lugar assim, fechado, evidente. Você coloca a máscara, a sensação que dá é que assim, as pessoas já nem vêm falar com você porque, tipo, ele tá de máscara, vou respeitar o espaço dele, sabe? Eu senti um pouco isso. Eu também acho que às vezes a pessoa tá com medo, né? Ela não sabe se você tá com Covid ou alguma Verdade, coisa. também então tem ela... isso, eu não tinha pensado, né? Tipo, ela vou não lá vai pegar, né? pegar Covid se bosta vai aí. que essa pessoa é daquela que ela tá de máscara, mas na hora que ela tosse, ela tira. E ela tá com Covid e vai me passar. É verdade. Então, eu acho que a máscara também veio pra ajudar nesse ponto, né? Pelo menos pra mim, foi positiva. Sabe uma coisa, Lu, que virou moda? Já deve ter passado, porque as pessoas são isso. O álcool em gel, né? Mas assim, quando eu vejo eu passando álcool em gel, às vezes eu vejo as pessoas me olhando como se eu fosse um extraterrestre. Mas vai fazer alguns anos que a gente tá casado, né, Lu? Sim. E a gente mora junto, então mais anos ainda, certo? Sim. Desde sempre você me viu usando álcool em gel. Sim. E eu acho engraçado isso, né? Que tipo, ok, passou a pandemia, eu não preciso mais lavar a mão para comer. Lavar a mão para comer, para pegar alimentos, para preparar alimentos. Não preciso. Não, Minha avó nunca lavou. Eu não morri de cu de vó. Ninguém morreu. Ninguém morreu de coceirinha de cu de vó. Ninguém morreu de cu de vó, né, Lu? Não, ninguém morreu. É engraçado isso, né? Porque o álcool é uma coisa que às vezes você vai, que nem banheiro de shopping. Putz, eu odeio ir em banheiro de shopping porque eu não gosto de secar minha mão naquele negócio. Não, eu também não seco não, aquele negócio é anti-higiênico, né, Lu? Eu acho que lá é meio estranho. Então eu vou, lavo minha mão e normalmente fico com a mão molhada. Porque também não vou pegar papel do banheiro. Eu seco na minha calça. Eu acabo secando na minha roupa. Porque... Aí as pessoas falam, mas sua calça também é tão porca quanto foda-se, é meu. Mas aí, então, isso só eu ali, né? Meu. E eu não vou usar o papel porque a gente sabe, né, gente, banheiro de shopping, às vezes você vai, né? O papel é precarizado, né? Eu acho uma sacanagem, né? Você vai pegar, vai tirar o papel daquela pessoa que foi lá usar o banheiro depois, né? E aí eu perdi o raciocínio do que eu ia falar. Eu não sei. Bom, que a gente tava falando do álcool. Enfim, hoje com o álcool é muito mais prático. Por mais que eu vá sair do banheiro, eu posso querer lavar a mão com um sabonetinho cheiroso do shopping vai me dar. Mas eu também posso pegar meu álcool, lavar minha mão, limpar ela ali, ficar com ela limpinha. Tá tudo jóia já. Tá tudo certo. E aí eu também não tenho que pôr a mão naquele negócio estranho pra secar a mão de vento. Sim. Então, isso foi uma coisa que... Porque eu lembro, Lu, isso quando a gente ia lá na federação ainda. E eu lembro da gente ter álcool em gel na mão, na mochila, porque quando a gente descia da condução, a gente passava álcool na mão. É verdade. Lembra? Especialmente por causa do corrimão. Então. Da escada rolante. E a gente sempre fez isso, né? Por ficar pegando transporte público. Eu sempre saía do transporte e limpava as mãos. Eu acho engraçado as pessoas... Tipo, naquela época as pessoas não ligavam. Sei lá por quê. Hoje... Eu acho que entra um pouco aquele negócio de nossa, mas já até acabou a pandemia, você fica fazendo isso, sabe? Mas é uma coisa de higiene, né? Também, sei lá, você põe a mão lá no negócio do metrô, por exemplo, e a gente sabe ali que é osso, gente. Olha, a gente mora em São Paulo. E São Paulo tem umas coisas bizarras que acontecem em lugares públicos. Sim. Então, eu não vou... Eu acho que são coisas que você insere, que se você não tinha um hábito, você começou a utilizar, que é bacana. Mas é que as pessoas, elas acabaram ficando com um pouco de repulsa, né? Porque como a pandemia privou elas de muitas coisas, elas ficaram com aquela sensação ruim de que
fazer isso é uma coisa ruim. E tem uma coisa também, né? Tem aquela galera que não acredita no que aconteceu da pandemia e falando aquelas bobagens lá todas. Então, quando ela vê alguém fazendo isso, ela tipo faz o famoso... ah lá. Que trouxa. Trouxa, acredita, eu fiquei tomando naftalina e não peguei nada. Exatamente. Então, exatamente. Mas assim, como eu nunca me importei com o que os outros achavam sobre isso, segue o jogo. Age da maneira que deve agir, né? Então... Mas insegurança, Lu, vamos falar sobre a insegurança. Mas isso é uma insegurança, foi inseguranças, né? Porque se você for para pensar, você come em lugar com a comida aberta? Tipo self-service? Eu? Ah, não. As pessoas respiram ali, né? Mas assim, era uma coisa que antes de pandemia... Ela já é problemática. Eu já falava pra você. Ela já tem uma problemática ali, até por questão de temperatura, coisas que você tem que prestar atenção. Quando a gente fala de cozinha, em questão de... porque tem que prestar atenção, mas na correria não vai se prestar tanta atenção nisso. Então, é complicado, já é uma coisa complicada. E quando a gente pega uma ideia de um self-service, cara, passa criança, e criança, ela espirra às vezes, sem pôr a mão na boca, porque, cara, é criança. O adulto não sabe, aqui no Brasil, adulto não sabe espirrar e colocar dentro da camiseta ou colocar como se fosse ali o cotovelo, vai na mão, espirra na mão e bota lá na comida. Então, Jesus, né? Então, quer dizer, muita gente olhou e falou, cara, eu não como mais de self-service. Olha, gente, hoje em dia eu já não tenho vontade de comer self-service, porque a última vez que a gente andou indo, antes da pandemia, a gente ia comprar coisa azeda no meio. E aí eu olhei e fiz, não, né, cara, sabe, a falta de cuidado tá demais também, e eu não quero ficar cheia de piriri. Mas... isso foi uma coisa que mudou. Muitas pessoas olham hoje e falam, cara, eu não como mais, eu não vou comer aquele bolinho de vela soprada. Não. Porque... É que eu acho ótimo, né? Algumas pessoas colocam aquelas velinhas só que fica soltando estrelinha, que ninguém sopra. Só uma velinha, aquilo ali, né, tal. E ok, então isso tudo gerou essas incertezas, né, que as pessoas, elas olham e falam assim, puta, meu, é antigênico, ou eu tenho nojinho, e tudo bem também se você tem nojo, eu tenho nojinho. Se a pessoa tem nojo, não tem problema nenhum. Se as pessoas têm... Eu não me importo de falar que eu tenho nojinho. Gente, tem gente que compartilha sorvete. Um lambe dá pro outro. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Dá de vez, né? Tô pra você. Se quiser, eu provo, mas depois eu não vou ficar lambendo. E assim, na verdade, eu nem gosto de provar do outro e dar pra ele, porque... sei lá, sabe? Porra, o bagulho meteu a língua lá no bagulho e dá pra pessoa meter a língua também. Aí vem aquele povo, né? E põe a boca em lugar muito pior. Falei, então, mas a gente conhece a pessoa. Você sabe que ela tomou banho, que ela tá limpinha. Agora, nós estamos falando sobre isso. A gente tá falando de comida. Então, quer dizer, existem coisas que pra mim não rolam. Então, cara, não, nada disso. Mas quando a gente fala de incerteza na nossa vida, eu acho que a gente tem uma coisa que vai vir desde a nossa infância, né? Até a atualidade. Então, eu acho que a questão é até que ela se agrava, né? Porque se a gente for para pensar, se você viveu num ambiente onde determinadas situações eram incertas, onde a situação que você vivia ou que você olhava, de certa maneira participava, ou 100% participava, aquilo vai te gerar uma coisa do futuro. Não necessariamente, né? Não tô dizendo que não. Mundo, mas por exemplo, você vivia numa situação de fome.
você vai ter aquela incerteza de que você vai ter o que comer na próxima refeição. Uhum. Por mais às vezes que as coisas vão bem, você pode reparar que às vezes você começa a estocar comida, você começa a ter atitudes para tentar que você não tenha aquela incerteza. Aí vai ter gente que vai falar assim, vai pra terapia. Então, terapia não é mágica. Não. E tem coisas que elas vão enraizar e vai acabar fazendo parte de você. Até porque, o que a questão que a pessoa tem que fazer, ela vai aprender a começar a ver aquilo de outra forma, mas não quer dizer que ela vai parar. Até porque eu também acho que algumas coisas, não só falando de terapia, mas falando de química, DNA e coisas do tipo, vem dos seus antepassados, esses tipos de coisa, sabe? Porque desde seus antepassados, eu não estou falando os antepassados muito distantes, mas estou falando seu bisavô. Sim. Sabe? Porque assim, aí entra uma coisa também, não só de DNA química, mas vamos falar um pouco de educação. Seu bisavô passou alguma coisa pro seu avô, que seu avô passou pros seus pais, que seus pais passaram para você. Então, e você tem aquele negócio que você não sabe nem de onde veio, mas tá lá. Sim. Então, por exemplo, na terapia eu estava conversando sobre isso, e uma das coisas que ela me contou era assim, mas você não pode ficar assim porque você não tem certeza de nada na vida, nada da vida dá para você ter certeza, porque acontecem as coisas, um dia você acha que você está super bem empregado e outro dia não. Sim. Né? Eu só me lembro do que eu tô falando agora da terapia. Você lembra uma vez, uma amiga da sua mãe que uma vez pediu para você tirar baralho para ela, tarô para ela? Sim. E ela falou assim, eu lembro das conversas, faz muitos anos já isso. Lu, tira pra mim, eu vou perguntar do trabalho, mas tá tudo ótimo. Vou perguntar só porque... Só porque você tá falando aí, você tá tirando pra mim, vamos ver. Aí de repente a Lu tira... Foi tipo a última pergunta, sem vontade nenhuma de ser feita. Vamos ver isso aí. Aí a Lu tirou, olhou pro baralho, olhou pra ela, falou... Como é que foi, Lu? Você falou, tá tudo bem mesmo? Eu falei, tá tudo bem, porque aqui tá me dando que você vai ter um problema. Eu falei, eu diria até que você vai perder o emprego. Porque o que tá mostrando aqui é que vai dar ruim pra você. Na época ia fazer uns 9 anos que ela tava na empresa. Não era terceirizada, não era nada, tinha um cargo bom. Ela tinha um cargo super bom e ela tava acreditando que ia rolar até uma promoção, porque tava indo tudo muito bem. E aí eu falei isso pra ela, falei, bom, de qualquer maneira, sei lá, né? Falei, fica esperta, né? Mas, se você tá falando que tá tudo bem, tá tudo bem. Aí... 2 dias depois, mas assim, 2 dias, isso foi num domingo. Sim. Na terça-feira ela ligou pra Lu. Lu, eu fui mandada embora. E assim, o mais engraçado é que ela ria tanto. Foi. E ela falou, foi interessante isso, até. E depois a gente conversou mais outras vezes sobre isso com ela. E ela falou assim, se você não tivesse me avisado, eu teria ficado pior. Sim. Ela acabou ficando com uma pulga atrás da orelha, né? Então... Mas assim... Quando aconteceu foi meio que... ok. Ok, né? Então, Quer dizer, não foi ok, né? Porque depois ela ficou bastante tempo desempregada. Foi, mas... E aí... A minha terapeuta comentou sobre isso. Ela falou, mas existe incerteza, tanto para o trabalho autônomo, quanto para o trabalho em registro. Incerteza vai existir sempre. Aí eu tenho certeza disso, eu tenho certeza absoluta que é assim, porque eu vivo assim, trabalhando com isso, com a Luciana desde 2009, né, Lu, que a gente começou a trabalhar mesmo de fato com isso. Trabalhar com desenho a gente começou em 2007, mas sair dos empregos só com isso. Foi em 2009. E então a gente sabe como que funciona, né? É uma montanha russa.
Mas não é dessa incerteza, até comentei com ela, não é dessa incerteza que eu estou falando. É a incerteza da falta do objetivo, de você olhar e falar assim, será que alguma coisa vai dar certo um dia? Uhum. Sim, porque, por exemplo, a gente já comentou isso, já tem os 2 podcasts que a gente tá falando disso. A inteligência artificial. Uhum. Ela não era uma coisa que a gente estava preparado para ela. Não, e foi assim, boom. A gente nem imaginava que isso ia existir. Não. Porque aí entrou a onda do NFT. Ok. E aí, eu até na época eu olhei e fiz cara, isso daí vai ter quem prefere comprar assim, mas não afeta o nosso trabalho. Não tinha como isso afetar o nosso trabalho. Não tinha como. Uhum. E de repente, em novembro de 2022, chegaram para falar assim, software que olha, no Discord você consegue fazer desenho. E faz umas coisas muito legais e de graça, ou pagando-se muito pouco, né? Assim, é pouco pra alguns lugares que fazem assinatura, né? Sim, não, e é pouco pra quantidade empresa. de ferramenta que aquilo, de ferramenta não, de designs que aquilo vai criar e tipos de arte, cara... Opções, né, Lu? As opções, ele é muito mais barato do que você pagar um artista. Exato. O cara pode ficar tentando lá até ele chegar na fórmula que ele quer. Usando os prompts lá. Inclusive, dependendo da arte que você quer, o artista que você quer, tudo isso vai deixando mais caro, né, Lu? Por exemplo, eu queria um trabalho feito como se fosse uma pintura a óleo. Uhum. Existe artistas bons que fazem parecido com isso no Photoshop? Existe, mas não é igual um artista que faz no óleo. Sim. E essas inteligências artificiais faz uma coisa que foi realmente parecida, feita no óleo. É uma coisa que ela é... Como eu vou dizer isso? Ela é... Quando é uma coisa que ela não é bacana, ela é... Putz, caraca, fugiu a palavra da minha boca. Mas é aquela... A inteligência artificial para artes, ela utiliza de artes que estão na internet. Então ela pega um monte de desenho nosso e de outros artistas e utiliza aquilo para montar. Então ela não é idônea. Isso. Ela é uma coisa que é errada. Ela não cria do nada. Não. Daí vão falar, mas o artista também não cria do nada. Não, mas ela vai pegar o que está na internet. A inteligência artificial só consegue fazer o que faz porque ela utiliza dessas artes. O banco de dados desde até 2021. Então quer dizer, são muitos desenhos de muitas editoras, de pessoas independentes, de sites, revistas, que foram colocadas lá e estão sendo utilizados indiscriminadamente, isso sem nenhum artista estar recebendo por isso. Uhum. É errado, porque eu não teria nenhum problema com a inteligência artificial se a empresa que está gerando, por exemplo, tem N empresas, gente, tem um monte de empresas com inteligência artificial para desenho. Ela comprasse pacote de artes com alguns artistas. Então eu vou chegar pro artista X e eu vou comprar com ele um pacote aí de 50 desenhos para eu começar a montar um banco de dados com várias artes para a inteligência artificial conseguir ler aquilo, porque aquilo ali ele já foi aquilo foi comprado, ninguém tá pegando aquilo que você fez, todos os anos que você dedicou de estudo, de trabalho, de aprimoramento, e dando na mão de pessoas que hoje elas se intitulam artistas. Artistas de inteligência artificial. E aí eu olho e falo, você tem que ser... Realmente, se você olhar, não é tão fácil, você tem que saber colocar os prompts para ficar bem bonito e tal. É trabalhoso. Não, uma coisa trabalhosa. Mas não transforma a pessoa num artista. Não. Porque... É trabalhoso, mas também não é o mesmo trabalho do artista. Depois que ela pegou os prompts, ela vai saber fazer aquilo. Então, uma semana, ela já está fazendo aquilo que ela não está fazendo, né? Ela está usando comandos, produzindo. Por comandos,
uma coisa que o artista demora 20, 30 anos para chegar. E não era uma coisa esperada. A gente mesmo nunca parou para pensar que isso podia acontecer. Até porque quando eles falavam sobre isso, não era inteligência artificial. Não sei se você lembra quando eles falavam disso. Que iriam colocar, tipo, eletrodos na cabeça do artista. O artista iria pensar e a máquina iria desenhar. O computador iria desenhar. Era muito mais Jetsons. Né? Era muito... Aí teria o artista também, né? Sim, o pensamento dele ali, né? Mas a pessoa, ela escreve lá, porque ela escreve as ideias dela, sim. Mas até ela aí... ainda está utilizando... Se ela pode escrever as ideias dela. Se não existissem as nossas artes... E, gente, mas colocou na internet, todo mundo pode pegar. Não é bem assim. Não não é assim que a banda toca. E outra... a pessoa que coloca no site para vender. Por exemplo, um livro. Ela colocou lá um arquivo em PDF para vender. Isso não te dá o direito de pegar o livro dela, arrancar o nome dela e colocar seu nome. Não é porque você comprou que é seu, de fato, né? E vai ter pessoas que estão pegando coisas que tem até marca d'água, gente. Que a pessoa colocou porque não é uma coisa para venda. Ela coloca, às vezes, num... hoje em dia tem sites que vendem wallpapers, né? Essas coisas assim para celular ou para... sei lá. Tem até desenhos, né, que se vende, como o Gunroad e o Patreon. E você tem ali aqueles trabalhos que a pessoa coloca uma marca d'água. Por quê? Porque é para as pessoas entrarem, assinarem aquilo dela e poderem consumir aquele desenho ali. E hoje em dia isso não é mais respeitado. E aí isso gerou, lógico, que uma big de uma incerteza pra gente. Porque o nosso mercado... que a gente que atende coisas menores, não as grandes empresas, é o primeiro que vai começar a se ferrar com isso. E a gente já está sentindo o que é isso. Até as pessoas perceberem que, ok, eu crio uma imagem, ela fica legal, tudo, mas ainda assim tem coisas que eu não consigo pedir. A inteligência ela faz mão com 6 dedos, ou fica muito feio aquilo, eu não consigo corrigir. E exatamente o que eu queria, a melhor experiência pedindo para alguém, isso vai abrir um rombo na vida de muita gente. Isso vai tirar emprego. E assim, a ideia hoje da inteligência é ser utilizada em várias partes artísticas, né? Então até para músicas, produção de roteiro, de cinema. Filme, cinema, muitas coisas sendo utilizado apenas com a inteligência. E de fato isso uma hora vai começar a pegar e você vai começar a ter uma linha muito grande de pessoas sem mais saber o que fazer, porque eu acho que vai suprir 100%? Não, isso não acontece. Pelo menos não o tempo que a gente vai estar vivo para ver. Mas talvez nos próximos anos isso vai afetar muitas pessoas. Muitas pessoas. E aí você vai ter muitas pessoas perdendo emprego para uma concorrência desleal, que é uma pessoa que sabe usar prompt. E aí você olha e fala assim, mas ok... Se não tivesse essas artes, de todas essas artes que já foram produzidas, jamais seria possível criar isso. Então isso é uma coisa que gera uma incerteza, porque você olha e fala assim, ok, como que vai ser minha profissão daqui 2 anos? Eu nem tô pensando a longo prazo, tô pensando em curtíssimo prazo. Até porque foi rápido, né, Lu? Saiu em novembro, começou a pipocar, pelo menos onde eu vejo, tipo, olha que o Midjourney lá no Discord foi em novembro. E de repente, em dezembro, o negócio já tava gigantesco. Porque tem muito desenvolvedor, as pessoas elas querem fazer esses testes. É legal pra caramba, até mesmo porque olha como é legal a utilização da tecnologia, mas ao mesmo tempo como ela pode ser problemática, né? Porque o que pode acontecer, né? Mas
Então eu penso, o que vai ser daqui 2 anos a minha profissão? Eu tô nela desde 2007. Trabalhando como só aquilo desde 2009. E o que vai ser? Aí tem o povo que é simplista, né? Mas você tem que aprender a se reinventar. Então, no quê? Aí entra aquele negócio, né, que eu vi uma vez um comentário que era assim, é tipo trocar a roda do pneu, ou a roda do pneu, o pneu do carro com ele andando. Não é assim, vou me reinventar. Se o meu trabalho passa a se tornar obsoleto de certa forma, então aprende a fazer prompt. Sério que você vai jogar no lixo tudo que eu aprendi, que você vai olhar pra minha cara, é como você, sei lá, um médico, um engenheiro. O cara estudou muitos anos pra fazer aquilo. Nossa, o cara penou e ele se atualiza, ele tenta, ele vai, faz o diabo a quatro pra ele ser um bom profissional. E de repente alguém olha pra cara dele e vai falar assim, olha, a gente ensinou o esquilo a projetar. E ele tá fazendo mais rápido e melhor que você. Mais rápido e melhor do que você. Se reinventa aí. E aí você vai olhar e falar assim, caraca, mano, ele colocou um capacetinho no esquilo e o esquilo tá lá. Trocar o pneu do carro com ele andando. Então, eu sempre acho que pra quem não sofre daquela coisa, é muito fácil falar, se reinventa, então vai atrás de vai aprender outra coisa, como se não tivesse valor nenhum aquilo que você faz, sabe? Porque é uma sensação que me passa, sabe? Mas é muito, muito complicado você falar como se... então se isso daí não tá mais funcionando, vai fazer outra coisa. Então, tem um ponto aí interessante. Eu me matriculei para a faculdade de psicologia. Agora estamos em 2023, em agosto. Sim. Se tudo ocorrer conforme os astros, os planos, eu começo agora em agosto, certo? Aí você fala, vai se reinventar, tal. Uma coisa que tá interessante. Existe já uma inteligência artificial que faz atendimento psicológico. Inclusive, quem mais utiliza é homem. Porque o homem, né, é uma coisa... É zoado, né? É escroto, né? Porque olha, não consegue, eu vi, né? o Chris Rock falando um negócio no stand-up dele. Aí as pessoas vão falar, Rodrigo, você não gosta de stand-up. É verdade, eu não gosto. Eu fui pela fofoca. Lá do negócio do Will Smith. E ele fala um negócio que eu achei interessante. Ele falou, olha, eu quero morar num bairro onde quando eu estiver andando com o meu carro ao meio-dia, esteja as mulheres saindo da academia, passeando com o cachorro na rua, indo levar coisa para lá, para cá, as mulheres andando na rua. Porque se eu andar de carro ou sair da minha casa ao meio-dia, ver uns caras de moletom, andar para lá e para cá na rua, eu já sei que eu não tô num lugar legal. Aí eu achei engraçado isso, né? Aí, eu não sei onde eu ia chegar nisso. Eu também não. Das mulheres. Então, a mulher, ela é mais receptiva às coisas. O homem, ele não pode pedir ajuda, Lu. A mulher, a gente, desde nova, a gente tem que... desde nova não, mas desde o momento que você atingiu uma determinada idade, você tem que passar no ginecologista. Sim. E o ginecologista é o médico mais... invasivo, desconfortável que você vai. Ninguém olha e fala assim, que delícia, eu vou no ginecologista hoje. Não. Ginecologista e dentista é igual, né? É uma merda. Assim, né? Mas aqui na minha comparação é porque a mulher, ela é acostumada, ela sabe que ela tem que fazer isso. Ela precisa ir nesse médico pelo menos uma vez por ano, porque as doenças que a gente pode ter são todas silenciosas. Então, tem que fazer os exames, aí a gente tem que ver o hormônio, porque a gente menstrua, então a gente tem problema que pode criar endometriose, a gente pode ter tanto problema que a gente é acostumado a ir no médico desde sempre.
O homem, ele vai começar a ir no urologista... Depois dos 40 anos. Depois dos 40 anos. É. Antes disso, ele malemar vai passando no clínico geral. Verdade. Ele não... O que eu já mais escutei na minha vida foi... Eu não vou no médico porque lá ele vai achar alguma coisa e eu não quero. Isso eu escutando de homens, tá? Uhum. E aí eu olhava e falava assim, mas depois você descobrir tarde demais também não é bom, né? Mas a pessoa prefere isso. E o homem, ele tem essa dificuldade de se abrir. Porque, assim, o psicólogo... Eu sempre penso assim, cara, o psicólogo é o lugar onde você pode falar uma coisa absurda, uma groselha gigantesca ou uma tara sua bizarra, e ele não tá lá pra te julgar. Ele não vai estar lá pra olhar e fazer assim, rapaz, você não sabe o que o paciente meu hoje falou. Ele não vai, porque ele tem ética, ele tem todo um... Ele tá ali pra fazer aquele trabalho. Aí como é que o cara vai falar? Às vezes, como é que ele vai chegar para o psicólogo, aí pega a psicóloga mulher, aí você vai ter 2 parâmetros, né? Nossa, hoje minha vizinha passou, não consegui não tirar o olho dela. A psicóloga mulher, ele vai olhar e vai fazer assim, nossa, ela vai achar que eu sou um pervertido, um safado. E tem o cara que vai falar isso pro psicólogo homem, esperando que o psicólogo homem olhe e fale assim, caraca, aê, pegou, você comeu? Ele acha que é o cara do bar, né? Então... E às vezes ele pode ter um pensamento e ele olhar e falar, não posso falar isso pra ninguém porque é errado. E o homem não pode demonstrar fraqueza, insegurança. E o psicólogo, às vezes é um lugar que o cara vai chorar e ele nem chorar ele pode. Não, ninguém aqui tá passando a mão de homem, não. Mão na cabeça de homem, não, viu, gente? Não, isso é uma crítica. É uma crítica a como foi criado esse estereótipo pro homem, e isso daí só cria um bando de gente zoada, sabe? Uhum. Como também criam isso pra mulher, tem muita mulher que não vai procurar ajuda por esses motivos, né? Agora, voltando ao assunto. E aí a pessoa fala assim, tá vendo, ó, o Roy já vai se reinventar. Uhum. Porque, mas gente, é 5 anos de faculdade. Se o meu trabalho não continuar dando certo, eu não consigo pagar a faculdade. Sim. Então são essas questões que as pessoas não pensam, né, Lu? Só acontece. E as pessoas vão ter o costume de... Eu acho isso bem tosco, sabe? A gente falar com boca cheia determinadas coisas. O brasileiro é pau pra toda obra. Ele dá um jeito. E às vezes a gente tá falando de coisas insalubres, em coisas indignas ou em coisas que não é legal. Não é porque ele dá um jeito, ele é pau pra toda obra. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você... não, na hora que tiver no aperto você dá um jeito. Não. Hoje em dia, o OnlyFans não, sabe? Não é assim, vende bolo na rua. Isso, a gente pode fazer tudo isso, só que de repente na sua casa você não tem condição de higiene pra estar vendendo um bolo na rua. Você não tem condição de comprar um leite condensado pra fazer o bolo. Você não tem dinheiro pra comprar insumo, porque assim, nada é barato. E aí você faz isso e vai pra rua, fica tomando sol, chuva, e volta pra casa e não vendeu nada. E aí, como que funciona? Vai catar aquele bolo, vai ter que comer ele inteiro, porque é o que tem. Mas aí você não vai fazer nada? Não, ninguém tá falando isso, porém, essa história de, você dá um jeito, na hora do aperto todo mundo se vira... Cara, é um pensamento de você pôr a pessoa numa situação de qualquer coisa. Você culpa ela, né? Porque... Você expõe ela, né? Culpar. Você expõe ela para uma situação que... ela nunca mais consegue sair daquilo. Verdade. Porque é só o que sobrou. Isso não existe, gente. Olha, só quem morou em periferia... Conhece pessoas, sabe que isso é total
tem gente que nunca mais sai daquilo, porque é o que deu. A gente vale é lembrar como a gente utiliza para sobreviver. A gente vale lembrar que nem todo mundo tem oportunidade, nem todo mundo tem tempo para estudar, nem todo mundo tem tempo para se especializar, ou dinheiro também para isso, porque às vezes a pessoa fala, não, consegue sim gratuito, e tem lugar que você não consegue gratuito não. Tem coisas que às vezes você não consegue passar, você tem dificuldade. Você lembra de um caso que aconteceu com meu pai? Meu pai, ele estava trabalhando ele ficou durante uns anos desempregado, e ele foi trabalhar num lugar que fazia pneu, numa fábrica, fazia pneu, e como ele ficou muitos anos, ele precisava arrumar o trabalho, ele foi para faxina. Meu pai trabalhava com contabilidade, nada a ver. Sim. Mas, ó como as coisas escalonam, né, Lu? Ele trabalhava com contabilidade, mas ele nunca tinha feito um ensino superior para isso. Porque quando ele trabalhava com isso, não precisava. Você chegava, ensinava um trabalho e pronto. Sim. Só que, quando ele ficou desempregado, só essa experiência já não contava mais nada. Sim, porque aí já começa a entrar na época de as faculdades terem essa importância. Isso, aí as pessoas falam, mas tá vendo, ó, se ele tivesse, porque ele deveria ter feito então uma faculdade e tal. Com que dinheiro, enfim, né? E aí meu pai, ele foi trabalhar nessa fábrica que produzia pneus, produz pneus até hoje. E foi trabalhar na limpeza. Sim. Lá. E isso, como eles viram que ele era proativo, ele fazia as coisas e tal, deram a dica para ele e falaram, faz um curso ou de empilhadeira ou de mecânico. Para você sair dessa área. Eu não vou lembrar quanto tempo foi. Foram meses que meu pai, ele chegou para minha mãe e falou para ela, eu vou fazer... Ele era terceirizado. Eu vou fazer esse curso de mecânica no Senai, certo? Certo. Só que o valor do curso é meu salário. Então, durante aqueles meses, que eu não vou lembrar, mas foram mais de 3 meses. Foram acho que quase um ano. O dinheiro que era o salário mínimo que ele recebia não entrava dentro de casa porque precisava pagar o curso. E nisso, a gente em casa, né, todo mundo desempregado, minha mãe trabalhando em um restaurante, era o que trazia a comida para cá, rebolando para que ele pudesse fazer esse curso. Só que nem todo mundo tem essa oportunidade, nem todo mundo pode fazer isso. Então, quando as pessoas falam esse negócio mas é só ir lá se virar, é a mesma coisa, né? Eu conheci pessoas que compraram um carro, isso ano 2000, tá, Lu? No começo do ano 2000. Compraram um carro porque vendia trufa na porta da faculdade. Cara, já passou, hoje você não consegue mais vender trufa na porta da faculdade. As coisas mudam, né? Tudo cíclico. E outra, aquela pessoa que comprou vendeu trufa e comprou um carro porque vendia na porta da faculdade, naquela época, depois apareceram milhares de pessoas, porque ficaram pessoas desempregadas, essas coisas, saturam, vamos falar entre aspas, um mercado informal que já é precarizado, já é uma porcaria, e é a mesma coisa do bolo no pote. Sim, Como diz a minha mãe, as pessoas não conseguem fazer ponto do brigadeiro e começaram a colocar brigadeiro no pote, na colher, para conseguir vender. Mas todo mundo começou a fazer isso. Sim. Que é o que a Luciana até fala, e não é uma crítica, tá, gente? Não. Porque é falado assim, na questão do pessoal da cozinha que trabalha com isso, que é o... como que é? Faça e Venda, né? Venda. É o cursinho Faça e Venda. Você vai lá, chega, você senta, assiste uma aula de 1 hora, a pessoa lá fazendo, você volta, sai do lugar, já compra as coisas e faz e vende. Não estamos falando que não vale isso, tal, mas tudo isso
nós estamos falando de insumos, nós estamos falando de coisas que estragam, e a pessoa ela tem que tirar um dinheiro e buscar um mercado para vender, para mercado que eu digo, né? E ela vai ter que, por estar nesse tipo de mercado, ela vai ter que estar sempre se reinventando. Exato. Porque são poucas os produtos, né, que você continua vendendo durante eles. o tempo, né? É que nem um produto que eu vejo aí, que eu sigo uma moça que ela faz bolo de rolo. Bolo de rolo é um saco pra fazer. É dificuldade, é difícil, né? Difícil pra caramba. Então, quem faz, ele faz bem, a pessoa se mantém só com ele. Mas mesmo assim, ela tem que se reinventar. Por quê? Ela vai ter que fazer uma lembrancinha, ela vai ter que pensar em... teve aquela época que virou até uma moda, o mini bolinho de rolo. Porque dava em casamento, às vezes, tava dando né? Nos casamentos, tudo. Essa pessoa que eu sigo o trabalho dela, ela faz só bolo de rolo, mas mesmo assim ela faz bolo de rolo de doce de leite, ela faz bolo de rolo tipo cenoura para Páscoa. Então a pessoa tem que pensar em muita coisa para o tempo inteiro ela também tá ali. Mas existe um restaurante aqui na nossa região que vendia donuts. Nossa, gente, era um donuts, Era assim, muito bom, né? Maravilhoso. Mas a pessoa, ela fazia num esquema de vender o que tinha no dia. E às vezes tinha dias que não trabalhava, sumia, assim, era uma coisa meio estranha. Bom, hoje não existe mais. Por quê? Depois dela, apareceram vários lugares de donuts aqui. Apareceram 5. E todos são gostosos. E eles estão abertos todos os dias. Então, a constância também já gerava um problema. Uhum. Porque, eu digo isso por mim. Porque às vezes, recebeu uma visita. Pô, vou comprar um donuts pra gente comer aqui no café da tarde. Aí eu ia lá procurar ela, cadê ela? Fechada. Então, vou no outro. Então, a inconstância dela gerou um problema ao qual, provavelmente... e depois que, não sei, às vezes as pessoas elas começam a fazer curso e elas começam a usar tanta coisa industrializada que elas param de produzir para poder economizar, que o negócio perde a qualidade, aí tudo vai degringola, né? Você começa a comprar aqueles recheio forneável, essas coisas. Que são coisas que hoje para produtos isso vai fazer muita diferença. Então, não... É só você fazer uns brigadeiros pra vender. Gente, aqui na nossa rua mesmo tem uma moça que... Tem uma moça que fica ali todo dia. Ela fica vendendo brigadeiro. Ela tem uma caixinha de acrílico, né? Uma caixinha de acrílico, os brigadeiros que são uma graça. Tá lá, ela tá todo dia lá vendendo os brigadeiros dela. Você vai fazer o quê? Vai montar a barraquinha do lado dela ou do outro lado da rua? Sabe? São coisas que... E assim, ela já tá ali há muito tempo, então ela tem clientela, tudo, e mesmo assim, teve dia que a gente tava um calor aqui em São Paulo, hein? Tava. Passava lá, eu via aquela moça em pé, lá, vendendo, eu juro por Deus, se eu tivesse dinheiro, eu comprava todos os brigadeiros dela só pra mandar ela embora. Pra ela embora. Eu pensei, sabe, eu olhava e falava, cara, era... Ter uma boa grana. Sabe, eu poder ir lá e falar, me vende todos os brigadeiros, tchau, vai pra casa, porque não dá. Então, e assim, quantas vezes a gente passou lá e tava cheia a caixinha dela. Não tinha tido uma venda. Então, quando a gente joga com, você dá um jeito, você se vira... Você é inteligente. A gente se vira, a gente faz essas coisas mesmo, mas as pessoas elas têm o costume de pensar só no se vira, você sobrevive, e a gente esquece da parte da qualidade de vida, né? O quanto a gente vai morrendo por dentro. Isso é um ponto interessante. Porque assim, pra mim é muito complicado eu olhar o que tá acontecendo na nossa área. Porque é o que eu gosto de fazer. Luciana, mas você gosta de cozinhar também? Sim, mas eu tô falando de um trabalho que eu gosto de fazer e de um que eu amo fazer. De um que eu me esforcei
Pra chegar onde chegou. Tô há muitos anos pra chegar onde eu cheguei, pra de repente alguém olhar, me dar um tapinha e falar, falou, valeu. Então, tem o que eu gosto de fazer, mas tem o que eu amo. E de repente você olhar, então você perde um pouco de você quando você tem que perder essas coisas que você ama fazer. E vale lembrar uma outra coisa, isso não é saudável, não estou falando de uma forma boa. Ô, Lu, e tem que lembrar uma outra questão também, né? A gente tá toda nessa situação, e quando a gente tá com uma incerteza, chateado, um processo de depressão, essas coisas, a gente não consegue ter ideia, a gente não consegue ser criativo ou... Não! As coisas perdem o prazer ali. Perdem. Tem coisas que você olha e fala, cara, eu não tenho vontade de fazer isso. Eu olho assim, eu falo, tá, ok, a gente vai se virar. Lógico que vai se virar. Porque isso eu tinha uma tia, ela já é falecida, já faz muitos anos, que ela falava assim, pé de pobre não tem tamanho, então qualquer sapato serve. E infelizmente, e eu digo infelizmente porque isso é falado de uma forma que é para parecer legal, mas no fim das contas é uma coisa que é complicada, né? Porque o pobre não tem nem direito, né? Você não tem direito a nada. E eu cresci nisso. Eu cresci nesse meio, onde o pé de pobre não tem tamanho, então eu sei... Cavalo dado no suar os dentes. Então vai lá e faz e dane-se, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho o meu senso de alerta. Se eu precisar sair pra fazer outra coisa, eu vou fazer. Porém, eu sei o quanto isso também vai me custar. Mas a gente esquece que essas incertezas que a gente tem na vida, sejam elas, gente, aí profissional, familiar, amoroso, porque aí a gente foca na parte de trabalho, porque pra gente, acho que hoje ele é muito mais robusto do que a gente falar de família. Sim. Por exemplo, porque incerteza dentro de família, você passa um tempo aprendendo a lidar com determinadas coisas, chega num ponto que aquilo lá já não tem mais valor. Uhum. Então não te dói tanto mais. Então aquilo não te afeta como uma coisa que você sabe que você precisa pra viver. Especialmente quando você não tem aonde se apoiar. Você não vai ter alguém que vai olhar e vai fazer assim, não, fica susto aqui. A gente dá um jeito. Não tem isso. Isso quando eu digo em relação à família. Sim. E essas incertezas, elas vão tirando um pouco do brilho das pessoas. E fica muito fácil e muito cômodo também. E aí eu acho que entra num ponto que é interessante, né? Você daqui uns anos como psicólogo vai falar isso muito melhor do que eu vou falar agora, só do que eu vejo os psicólogos falarem na internet. Mas quando você fala isso pra pessoa, você tá sendo tóxico. Ai, se reinventa, vai dar tudo certo. A gente tá numa situação bem pior que a sua. Você tá sendo tóxico, por quê? Se você não vai falar nada que presta, não fala nada. É sério, às vezes a melhor coisa é só sentar do lado, deixa a pessoa falar. E por mais que você queira falar assim, levanta! Você tá jovem, vai trabalhar, você arruma outra coisa pra fazer, depois você tenta isso de novo. Pensamento limitante. Em vez de você falar isso, você escuta a pessoa, fica quieto e mostra só que você tá lá. Sim. E se ela precisar, você está lá. Você não vai resolver o problema dela. Porque quanto mais você fala isso, mais você joga a culpa na pessoa de que a coisa não deu certo, a culpa é dela. E que agora ela tem que largar a mão, como eu já ouvi uma vez na vida, tem que crescer e fazer alguma coisa que dá dinheiro. Alguma coisa que vale a pena. Porque é isso. A vida não é fazer o que gosta. A vida é pagar a conta e viver. Quem sabe fazer alguma coisinha ou outra. Então, eu acho
que situações incertas geram muito mais do que a preocupação. Elas também mordem um pouco da pessoa, elas tiram um pouco da pessoa. E isso a longo prazo vai se tornando uma coisa complicada. Porque o que isso começou a tirar da pessoa? O quanto ela começou a morrer por dentro? Porque a gente tem que ver que tem coisas que você tira o brilho da pessoa ali, ela vai fazendo, você tira a vontade dela, né? Ela tá vivendo, ela tá fazendo aquilo, ela tá até feliz, mas dentro dela ela tem aquela dor. Aquela coisa que ela sente que ela falhou ou que ela... Porque na verdade a gente se culpa demais, né? Na verdade a maior parte é a nossa culpa, a gente olhando e falando assim, porra, mas se eu tivesse feito, se eu tivesse aproveitado a oportunidade. Sim, mas a gente não pode voltar atrás. Hoje eu olho e falo, porra, se eu tivesse determinadas coisas há uns anos atrás, hoje, mas não tinha. Não tinha, eu também não tinha estrutura, aí a gente vai pegar uma lista muito grande. Passou. É igual quando você culpa, né, o pobre de ele não ter se organizado o suficiente para ter um fundo de reserva para se acontece alguma coisa. Né? Uma poupança. Né? Eu falo assim, cara, olha, quem fala isso é porque nunca foi pobre a ponto de ficar sem ter o que comer dentro de casa. Dinheiro pra condução, coisa do tipo. A pessoa, ela simplesmente não consegue ver que... Olha, eu falo que isso é um cacete. Porque a gente, quando guarda dinheiro... Falando assim, não, se for deixar esse dinheiro guardadinho pra quando der algum perrengue, eu vou ter ele. Comprar, né? Aí, se tiver algum perrengue, eu tenho aquele dinheiro. Cara, o cachorro vai ser atropelado. A geladeira vai pifar. A geladeira vai pifar. Você vai meter o dedão na quina e isso vai arrebentar a unha. Você vai ter que... Sabe? Vai acontecer alguma coisa que às vezes você olha e fala assim, puta, cara, eu vou precisar usar o da reserva. Mas aí põe no... Não, aí você olha e fala assim, cara, não. Nossa, mas aí você tá falando isso como se fosse uma sentença. Mas é diferente, né? As pessoas, elas falam assim, quando guardar dinheiro, elas estão falando tipo de 50 mil, né? E eu tô pensando, tipo, sei lá, 5 mil reais no máximo. Assim, com muito esforço esse dinheiro. Que na primeira crise que tiver, provavelmente vai tudo. Vai tudo, Então, E aí a pessoa, não, olha, você poupa não sei quanto do seu salário. E aí eu olho e falo assim, caraca, mas eu nem sei quando eu vou ganhar esse mês. Eu não tenho... a mesma coisa quando eu trabalhava, eu recebia o mínimo. Pra eu parar de receber o mínimo foram alguns anos pra eu chegar num valor que chegava um auxiliar assistente administrativo. Cara, até aí o meu salário era pra nos primeiros meses pagar roupa que eu tive que comprar pra trabalhar. Roupa pra ir trabalhar. Porque você precisa comprar roupa social, que é caro pra cacete. Aí, porque eu trabalhava em escritório. Os outros meses, você vai... Acertando as contas, dívidas passadas que você ficaram tinha. no passado. De repente virou o ano e aí você vai ter que já comprar alguma coisa nova de roupa. Porque aquelas lá já estão batidas demais. Então, aí você vai tirar dinheiro de vale-refeição, dessas coisas. Quando você vê, aí você quer estudar, vale mais a pena você ir lá, pagar um empréstimo, pagar ele em 12, 15, 16, 24 vezes. Porque fica mais fácil de tirar aquele pouquinho do que o valor alto que às vezes uma escola pede para você fazer um curso. Então, essas coisas que eu falo que eu acho que falta muito empatia das pessoas entenderem situações que as pessoas estão. De incertezas, Sabe o que eu acho engraçado? Porque assim, não é porque eu não vivi uma determinada situação que eu não posso ter empatia e olhar e falar assim, cara, deve ter sido punk.
Por mais que a minha cabeça pode olhar e falar assim, mas devia ter feito tal coisa. Não, eu não tenho o direito de falar isso, porque na situação não foi comigo. Certo. E quando for comigo, se for comigo, na hora eu vou saber o que é como diz uma amiga minha, quando você tá com uma tora, na hora que você tiver que enfiar um palito, é você que vai saber como que você vai fazer isso pra doer menos. Uhum. Então, você olhar essa parte e, putz, cara, eu não posso sair metendo o dedo falando, porque aí eu tenho que ter empatia de olhar e falar assim, puta, cara, caraca, meu, e não ser o escroto, a pessoa tóxica que vai fazer assim, mas todo mundo passa por isso. Porque eu não sou todo mundo. Aquela pessoa não é todo mundo. Ela tá passando. Então, ela tem tantas outras coisas, né? Tão mais complexo assim, pra gente reduzir. A pessoa tóxica ou a pessoa que tá querendo te ajudar, que ela acha que tá te ajudando, é que ela usa essas palavras assim porque ela quer te animar. Ei, não tá animando ninguém. Não tá animando, porque você só tá colocando mais culpa. Mas eu te dei aqui, eu te falei o que você podia fazer. Você podia fazer brigadeiro. Mas se você não tá fazendo, então não reclama que você tá sem dinheiro. Aí você olha e fala, caraca, mano. Tá me ajudando não, porra. A pessoa, ela às vezes não tá vendo por um outro perfil de coisas, de situações, né? E quando a gente fala sobre isso, é muito complexo, porque é difícil as pessoas se colocarem no lugar do outro sem ficar dando solução pra vida do outro. Pra vida do outro. Na verdade, eu acho que às vezes a melhor coisa que se faz ainda é só escutar e, tipo, se você mostrar que você tá lá, se a pessoa precisar. Sabe uma dica legal? A pessoa chega pra pessoa e fala assim, o que você vai fazer? A pessoa fala assim, não sei. Aí você fala assim, mas você tem alguma ideia de alguma coisa que você gosta de fazer e tal? Se a pessoa te falar, ou ela fala, não tenho, aí você faz uma coisa básica, sabe o quê? Olha, no dia que você tiver então alguma ideia pra fazer alguma coisa, me liga pra você conversar. Isso, pra conversar, de repente eu posso te ajudar em alguma coisa. Te ajuda alguma coisa, o que você precisar. Se você precisar que eu vou até aí também te ajudar em alguma coisa, eu vou, não tem problema nenhum. Sim. Você está se prestando a ajudar a pessoa e não querendo solucionar o problema dela, falando assim, mas por que você não faz isso? Sim. Não faz porque não quer. Porque eu entendo que é muito complicado para as pessoas lidarem em ter uma conversa com alguém que possa estar vivendo um momento incerto na vida dela. É complicado. Porque aquela pessoa, ela pode estar num momento que ela não vê saída. Uhum. O túnel dela lá tá fechado e tá enchendo de água. Então as pessoas, elas não sabem lidar com isso. É o que a gente fala de saúde mental mesmo. Você pega uma pessoa com depressão dentro de casa, as pessoas não sabem lidar com uma pessoa com depressão. Não. Até porque as pessoas, elas têm um pensamento que a depressão é uma pessoa deitada, morta, chorando o dia inteiro. Ou é uma pessoa que ela não tá com força de vontade. Que ela não tá com força de vontade. E assim, depressão é muito mais complexo do que só esse pensamento tão simples que inventaram pra ela, pra as pessoas medirem quem tem mais ou quem tem menos. Então, quando a gente pega alguém que tá numa situação de incerteza aqui, e gente, hoje, depois de tudo que aconteceu, tem muita gente em situação de incerteza, porque teve pessoas que perderam seus trabalhos e não conseguiram se relocar de novo. E às vezes se relocaram num trabalho informal que não é aquele trabalho informal que o cara tá ganhando 20 pau por mês. É aquele trabalho informal onde ela tira o dinheiro do aluguel pra pagar aquelas contas básicas. Pra ter o mínimo. Pra ter o mínimo, pra ela conseguir ali bancar a casa dela, se tiver filhos, essas coisas. Nem tô falando de família de luxo, né? De filho que vai pra escola particular, essas coisas. Então, sim, o básico. Essa pessoa, ela tá num processo na cabeça dela
de tentar corrigir alguma coisa que ela não tem culpa do que aconteceu. Até porque às vezes a gente é mandado embora do trabalho. Lógico, a gente sabe que tem vezes que, né, a pessoa pediu, né, pra ser Tem, mas embora. normalmente as empresas fazem os passaralhos, né, que é mandar todo mundo embora. Ele manda as pessoas embora porque ele vai colocar uma empresa terceirizada que vai pagar menos, então... e a pessoa perde aquilo e ela fica sem chão, porque aquilo ali, pra ela era o porto seguro, era coisa que ia dar certo, que ela não ia perder. Então, quando a gente tem uma pessoa que ela tá vivendo um momento de incerteza, a gente tem que ter essa noção de que um sentimento de incerteza, ele vem com muitas outras coisas, ele vem com muitas outras emoções. Inclusive culpa. Com a culpa, ela vai ter um medo, ela tem irresponsabilidade, porque ela tá se sentindo irresponsável, porque ela pensa que em algum momento ela poderia ter feito alguma coisa para aquilo não ter acontecido. E assim, de passado, somos eu. Verdade. Porque você não adianta olhar pra trás e falar, se eu tivesse feito isso então. Se eu tivesse... Se minha mãe fosse homem, eu não tinha nascido. Exatamente. Então a gente tem que olhar pra frente. Aprendi essa com o craque Neto. Ou olhar o nosso momento. O meu momento agora é isso. Eu não fiz tal coisa no passado, mas o que agora eu posso fazer? Só que quando a gente tá numa situação de certeza, tudo isso é muito complicado. Então, quando a gente fala de incertezas, eu acho que ela é uma coisa muito complexa, que a gente precisa ter esse cuidado com o outro, né? Engraçado, né? Porque eu acho que a cada ano que passa, eu sinto as pessoas menos empáticas, sabe? Elas estão se tornando mais... aquilo que você falou, elas são mais individualizadas. Individualizadas. Ou individuada. Individuada. Elas são mais individuadas e não individualizadas. Individualista. De olhar... o todo, né? Ao redor. Eu tomo conta de mim, mas eu consigo olhar pro outro. Não, ela só toma conta dela. Ela só olha pra dentro dela. Ela é o dragão. Ela deita em cima do tesouro e é aquilo que importa. Se não, um pouco o microcosmos que ela vive. Uhum. Sem conseguir expandir aquilo. E aí depende, né? É uma pessoa da minha convivência, mas eu gosto dela mais ou menos, então eu posso menosprezá-la um pouco mais nesse... Então é umas coisas assim complicadas e acho que a gente, quando percebe que a gente tá nesses momentos de incerteza, a primeira coisa que a gente deveria tentar fazer é não se culpar. Não é culpa. Primeira coisa. Não é culpa sua que determinada coisa possa estar acontecendo. A clientela não está entrando no seu... na sua lojinha. Então tá bom. Eu vendo roupa na lojinha aqui, não tá entrando gente na loja. A culpa não é sua. Não, é a mesma coisa de gente no desenho. Aqui, abrir um empório. Aqui no nosso bairro tem empório em todo canto. Assim, é um mundo de empório. Ioxo. Ioxo, e farmácia. Farmácia, mercadinho, Oxo e empório. Se as pessoas não estão entrando no seu, e você tá tentando fazer maneiras de atrair, você também tem que olhar e falar assim, cara, calma. Eu não posso... A culpa não é minha. A culpa também não é minha. Eu vou pensando em maneiras, mas mesmo assim, às vezes o negócio não vai. E quando acontece. Você depende do outro pra comprar algo de você, acabou, não adianta. Não quer dizer que você não se esforçou o suficiente, você não se dedicou o suficiente. Não, e nisso foi o que eu falei. Quando você tá nisso, a primeira coisa, tem que não ficar se culpando, porque, cara, o que você não fez, ai meu Deus, isso daí já, o que tá lá atrás, tá lá atrás. É verdade, ficou. Então, o que você vai tentar agora? Porque algumas coisas, quando a gente tá em momentos incertos na vida,
Tudo são tentativas. Sim. Se você tem alguém pra conversar, converse. Verdade. Converse, porque às vezes você precisa só descarregar. Falar pra te ajudar a tirar aquele peso e aí, de repente, as coisas começarem a Achar uma fluir. solução, né? Se você não tem uma pessoa que... Foi o que eu falei, se for também conversar com uma pessoa que vai ficar te enchendo de ideia mirabolante que vai te dar raiva, não fale. Vai falar então com o profissional. Vai falar com o profissional, vai falar com ele lá, porque o psicólogo tá lá pra te ouvir. Pra te ouvir, pra te auxiliar nesse processo. Então, eu acho que tem que começar a ter esse equilíbrio, né? Porque o problema é quando a gente tá numa coisa de incerteza, a gente tá só correndo de um lado pro outro. É verdade. Tentando estamos num labirinto. Você tá num labirinto e você tá ali. Então, é a parte mais difícil, né? Que é tentar manter a tranquilidade. Porra, quando a gente tá numa situação complicada, tranquilidade é uma coisa que é difícil de manter. É verdade. Porém, se a gente não manter, às vezes você não tem outras pessoas ao seu redor pra te ajudar a segurar essa a tranquilidade. A tranquilidade a gente tem que levar como fase, né, Lu? Estou passando... em vez de você deixar aquele problema maior do que você fala, estou passando de uma fase... Ela vai passar. Mas vai ficar pior, melhor? Não sabemos. Sim. Mas essa fase vai passar. Sim. Essa fase. Então é importante que a gente mantenha a tranquilidade. E possa conversar com pessoas, né, Lu? Que nem falou, tá vendo? Pessoa, mas você sempre encontra alguém, um colega, um amigo que... Às vezes você não quer falar do seu problema, que é uma coisa muito íntima. Sim, né? sim. Mas se você não tá bem, se você tá precisando, tipo, trocar uma ideia com alguém só pra você meio que desembolar aquele pensamento que você tá tendo, já tá legal. Já vai ser bacana pra te ajudar, né? E, gente, momento de incerteza, quem nunca passou tá mentindo. Quem nunca passou vai passar. Porque assim, mesmo que seja uma coisa pequenininha, ela vem, sabe? Nem que for sabe aquela incerteza se você vai gostar daquele curso, daquele trabalho. Então, é a mesma coisa que eu te falei da faculdade. Não é só a incerteza de saber se eu vou conseguir pagar ou não a faculdade. É a incerteza de, será que eu vou gostar dela? Sim. Será que eu vou gostar do curso? Mais uma coisa eu tô trabalhando na minha cabeça, se eu não gostar do curso, para de fazer, tranquilo. Porque a gente também tem que aprender isso também, né? Quando uma coisa não vai bem, você não quer mais aquilo. Não ficar se forçando a barra, né? Você não se força, você vai e sai. Não é vergonha, mas eu gastei um dinheiro, vai adiantar, você vai continuar gastando. Você vai ficar lá, vai tirar um diploma que você nunca vai usar, de algo que você não gosta. Então, cara, quer saber? Dane-se, sabe? Então eu acho que isso é importante a gente pensar. E, gente, nesses momentos que a gente passou depois da pandemia pra cá, eu acho que muita coisa vai ficar esquisita na gente. Eu acho que durante muitos anos, viu, Lu? Porque foi uma situação de muita pressão, a gente viu muita coisa, e aí depois veio essa época dos problemas eleitorais que teve, então a gente perdeu a amizade, a gente perdeu o familiar por causa disso. E perdeu porque a gente fala, né? Às vezes a pessoa ela nem morreu, mas não me mistura. Morreu socialmente. Morreu socialmente. Socialmente morreu. Então, isso tudo afeta muita coisa. Então, tentar dar aquela respirada fundo e procurar a melhor maneira de vocês tentar se sentir melhor, mas principalmente de não ficar botando culpa na cabeça, porque isso vai ser o maior dos problemas. E, gente, a gente tem o costume de pegar a culpa e carregar ela na malinha. Tem. E quanto mais a gente alimenta, pior fica. Isso. Quer complementar com mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, Lu. É uma fase que tá passando.
tentar manter a tranquilidade e a culpa por isso que você está passando, dessa incerteza, não é sua. Sim. Né? Exatamente. Isso é algo que você sabe que você precisa mudar, mas você não está conseguindo. Não tem dinheiro, não tem condição. Calma. Porque também não adianta. Quanto mais você se culpar, pior vai ser. Vai entrar ansiedade no rolo. A gente não tem como você dar uma fórmula mágica de como resolver isso. Porém, infelizmente, até pra coisa que a gente fala quando a pessoa tá com incerteza, é a coisa que mais dá raiva de ouvir, né? Fica tranquilo. Porque dá raiva de ouvir isso, eu sei. Pra caceta. Mas não se tem mais o que se pode dizer. Porque também mas você... Aí pronto, é isso. É pior. Eu prefiro escutar, fica tranquilo. Eu também prefiro, porque se falar, olha, mas você também... Mas você também não fez isso, né? Ixi, Maria. Você também não quis fazer aquilo, né? Aí, eu vou perder meu réu. Vai perder o réu primário e vai pro saco. O réu primário vai acabar. Então, é só isso que a gente tem pra fazer. Isso. E, gente, vou deixar aqui mais um recadinho pra vocês, que nesse mês de abril... De abril de 2023. Isso. Vai entrar em financiamento coletivo. Gibi? O meu gibi do Milo. Ele era um gibi que eu estava produzindo ele, postando online, por formato de webcomics. Porém, a vida acontece e eu não consegui manter essa constância. Porém, eu não tinha parado de produzir, eu continuei produzindo ele, pensando em fazer tudo para depois postar ele na internet, no mesmo esquema, não vou postar tudo de uma vez, no mesmo esquema de 4 páginas no mês, porém já com material pronto para não correr nenhum risco de atraso, como começou a ocorrer e eu não gosto de não conseguir entregar. Mas para isso também eu pensei em fazer a versão impressa, porque quando eu iniciei esse projeto, a minha ideia já era ele ser impresso. Só que a pandemia iniciou-se e eu não consegui... não via pra onde, por causa do evento, eu ia vender esse gibi depois disso. Então, hoje, como as coisas estão normais, entre muitas aspas, os eventos voltaram. Tudo, ele vai entrar em financiamento coletivo ainda este mês. Eu vou deixar as instruções logo para que vocês... a gente vai fazer publicação isso. nas redes sociais, então assim... Vou deixar no link desse podcast a página provisória que tem, para que você possa já acompanhar um projeto. Quando ele entrar no ar, você vai ser avisado. É bem legal isso. Então, se você quiser tá lá para a página de pré-lançamento, para você ser avisado assim que o projeto entrar no ar, é o catarse.me/Milo. Milo. Gente, é Milo, não é Milo, tá? É Milo. M-I-L-O. Milo. Vai ter várias categorias bem legais. Eu preparei alguns brindes bem legais. O gibi vai ficar bem bonito. Ele vai ser bem parrudo. Vai ter mais de 300 páginas. Então, vou contar com o apoio de vocês aí para que isso possa acontecer. E se não puder a pessoa... O dinheiro, compartilhar. Puta, isso vai ajudar tanto a gente. Isso vai ajudar muito. E, gente, só vou explicar uma coisa antes de entrar no ar. Depois eu vou explicar tudo isso de novo. Porém, essa vai ser uma campanha flex. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma meta para atingir, porém, se ela não for atingida, o dinheiro de vocês vem para mim da mesma forma. Por quê? Porque se não for atingido, você complementa. Vai ser lançado da mesma maneira e eu vou complementar o valor. O pior dos casos que pode acontecer é, em vez dele ser colorido, ele ser preto e branco para baratear o custo, dependendo do valor que eu conseguir arrecadar no Catarse. Mas sair, ele vai. Isso daí é certo, tanto que aqui na minha frente, no computador que eu estou trabalhando, eu já tenho 150 páginas dele pronta. Então, ele já está quase pronto. Então, ele vai sair, porém,
eu preciso ver quanto eu consigo arrecadar para isso me ajudar a fazer essa impressão. E quanto mais eu conseguir arrecadar, mais bonita a impressão fica, né? Isso. Então, mais alguma coisa que você quer colocar, seu Rodrigo? Não, só isso. Se as pessoas viram algum som diferente, raspando alguma coisa, que nesse microfone é novo. Isso, né, que a gente está testando o microfoninho de lapela aqui. E é isso. Mas esperamos que tenha sido legal para vocês e nos vemos no próximo podcast. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.